Fala pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo aí para vocês. Nesse vídeo vamos falar sobre reparos de placas de iPhone. Estou falando um pouco baixo, eu vou falar um pouco mais lento aqui, falar um pouco mais devagar, por conta de que eu passei uma semana, pessoal, com uma gripe muito pesada, né? E por conta disso a gente não postou vídeo aqui no YouTube, nem também aparecemos no Instagram. Passei uma semana aqui praticamente sem fazer nada na bancada e agora que eu estou recuperando, certo? Então, vou trazer esse vídeo aqui para vocês, né? Falando se vale a pena ainda fazer reparos em placas de iPhone, se vale a pena você investir, né, em equipamentos que muitas vezes é necessário ter para fazer reparos em placas de smartphones da Apple, né? Que no caso aí são os iPhones. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, falar para vocês também que fazem reparos em placas, né, de Android, que querem migrar para reparos em placas Apple, se vocês estão fazendo um negócio bom, né, se realmente vai dar para melhorar de vida, e falar para aquelas pessoas, né, para aqueles técnicos que querem fazer reparos em placas e ainda não fazem, já querem começar a fazer reparos em placas de iPhone sem passar pelos Androids. Vou estar falando um pouco sobre esses assuntos aqui nesse vídeo. Eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa aí o teu comentário. Se você ainda não é membro desse canal e quer ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no nosso clube de membros, clica nesse botãozinho aqui embaixo, né? Seja membro. Por apenas R$5 mensais você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no nosso clube de membros de SCL Assistec do nosso canal do YouTube. Beleza? Vamos lá, pessoal. Falar sobre reparos em placas de iPhone, né? Antes de a gente começar no tema, eu quero dizer para você que acompanha o nosso canal aqui, que há uns anos atrás, né, a gente postava alguns conteúdos aqui de iPhone, só que eu percebi que o nosso público, o público que assiste aqui o nosso canal, acaba sendo um público mais voltado para Android. Então por isso que eu parei, né, de postar aqui conteúdos de iPhone, falando sobre a parte da eletrônica, esquema elétrico, ferramentas e mostrando reparos também. Só que eu pego praticamente, pessoal, toda semana aparelhos da Apple aqui também. Vou beber água aqui porque a garganta já tá coçando, beleza, galera? Então eu sempre pego também aparelhos, né, da Apple aqui, iPhones. Só que por conta de que os vídeos eram menos visualizados, né, e o público acabava assistindo mais os vídeos de Android, então a gente focou mais nos Android. Mas eu pergunto a você que acompanha o nosso trabalho aqui, se você quer que a gente poste conteúdo para iPhone aqui também, né? Então se você quer, deixa aqui embaixo, traz conteúdo da iPhone também, que aí eu vou estar trazendo conteúdo aí para vocês, beleza, galera? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para quem vai começar a fazer reparo de placas, que ainda não fazem reparo, né, nem de Android, nem de iPhone, e querem começar diretamente no iPhone. Um conselho que eu vou dar para vocês aqui, baseado na minha experiência que eu tenho, né, eu recomendo o técnico que vai começar a fazer reparo de placa, começar primeiro nos Androids. Por quê? Porque iPhone, pessoal, requer um investimento um pouco mais alto. Ah, mas eu já tenho condições de comprar todos os equipamentos. Então, beleza. Se você tem condições de comprar todos os equipamentos que é necessário para trabalhar com iPhone, então tudo bem. Ah, mas que equipamentos são esses? Eu vou explicar aqui quais são os equipamentos que é necessário ter para trabalhar com iPhone. Mas então, além disso, além de o custo ser mais alto, né, em ferramenta, treinamentos e tudo mais, existe uma coisa que pode traumatizar o técnico que já vai começar em reparos em placa de iPhone, que é o quê? Por esse técnico não ter experiência de microsoldagem ainda, ele muitas vezes vai ver coisas nos treinamentos, ou no YouTube, ou no Instagram, e para ele vai olhar assim, pô, isso aí é fácil, dá para eu fazer. Quando ele for fazer, ele vai ver que não é tão fácil como ele achava que era. E aí ele vai ver que a complexibilidade, o problema que ele vai ter, por exemplo, em prejuízo, se ele for fazer um reparo em um aparelho que está funcionando e de repente ele matar aquela placa, o valor que ele vai precisar tirar do bolso é muito mais alto do que para quem trabalha com Android. Quem começa com Android, por exemplo, o cara está começando a fazer reparo de placa de Android.
Aí ele tá ali, pegou um J8, um J4, um J6, né? Um telefone, um A01, tal. Ele pegou um aparelho que ele custa mais barato, mesmo que ele tome um prejuízo ali, ele vai ficar triste, ele vai ficar isso, aquilo, outro, só que ele não vai quebrar por conta desse prejuízo. Já quem trabalha com iPhone, quem começa com iPhone, mesmo começando com iPhones mais baratos, né, que a gente vê aí, iPhone 6S ainda chega, raramente, mas ainda chega, iPhone 7, por exemplo, ainda chega com frequência, iPhone 8, mesmo trabalhando com os iPhones que tem ainda a placa, né, on-board, que é aquela placa que elas não são placas separadas, certo? Aquelas placas que são juntas, né, tipo sanduíche, mesmo trabalhando com aqueles iPhones mais antigos, iPhone SE e tudo mais, existe uma complexibilidade maior no momento que você vai extrair componentes, por exemplo. Os componentes da placa de iPhone são mais sensíveis, são mais próximos uns aos outros, né? Precisa ter equipamentos com uma precisão muito maior do que, por exemplo, você for fazer reparo em Android. Com Android você pode começar, por exemplo, com Yashun, a AIDA, né? Uma estação de retrabalho da Yashun, AIDA, Ikari, e você vai começando ali, né, a pegar a experiência, mesmo com um equipamento que seja mais barato, um equipamento que não tenha tanta precisão, você consegue fazer reparos na placa, consegue ter êxito mesmo tendo equipamentos, né, que tenham uma baixa qualidade. Já com reparos em placas de iPhone, mesmo com esses iPhones que são mais baratos, né, entre aspas, porque mesmo assim, mesmo sendo um iPhone 7, um iPhone 8, ele já é bem mais caro do que alguns Androids aí, que custam 300, 350, né? Esses iPhones aí custam em torno de 800, 1.000, 1.200. Mesmo sendo os mais baratos, você pode tomar uns prejuízos que você pode ficar praticamente complexado, né? Criar um trauma aí em você e você não querer nunca mais fazer reparo de placa de iPhone. Então, recomendo que você comece trabalhando nos Androids. Depois que você desenvolver as suas técnicas ali no Android, né, porque é muito mais complexo, por exemplo, extrair um PMIC de um iPhone. Android, a maioria dos PMICs, eles não são resinados. A maioria, tem alguns que são, tem. Mas mesmo os que são, é mais fácil de você remover. Já nos iPhones, precisa de uma técnica, de um equipamento de precisão, né? E você, de repente, vai fazer um reparo numa placa de iPhone e acaba criando outros problemas, né? Isso pode acontecer também no Android, mas por conta de os componentes serem um pouco separados, a placa, né? Ser um pouco distante os componentes. Então, para você danificar uma placa de Android, mesmo sendo iniciante, é um pouco mais difícil, certo? Do que você, por exemplo, for fazer um reparo em uma placa de iPhone. Então, a probabilidade de você danificar uma placa como iniciante, se você for fazer um reparo de iPhone, a probabilidade é maior. E Android é menor, certo? E o prejuízo também é menor. Ah, mas a mão de obra é bem mais baixa. Vamos lá, vamos falar agora sobre mão de obra, né? Mas antes de falar de mão de obra, vamos falar sobre o seguinte: os técnicos que já trabalham com Android, né? Já falei dos técnicos que não trabalham com reparo de placa nenhuma, que primeiro é importante começar com Android. Agora, digamos que você é um técnico que já faz reparo de placa de Android e agora você quer fazer reparos em placas de iPhone. Será que a diferença de preços é muito alta entre iPhone, né, e Android? Vamos lá. Existem Androids, pessoal, que o valor da mão de obra vai ser superior a alguns iPhones. Por exemplo, tem alguns Androids que você pode cobrar em torno de R$500, R$600 a mão de obra. Androids aí da linha Premium, né? Da Samsung, da Motorola, da Xiaomi principalmente, né? Xiaomi, graças a Deus, está trazendo muito dinheiro, né, para a bancada dos técnicos, né? Aparelhos novos, lançamentos com problemas de CPU, com muitos problemas de rede, né? E isso são problemas crônicos ali da Xiaomi, que quando você aprende a resolver, você consegue ter um bom lucro. Então você pega, vamos supor, um pouco
F2 com falha de CPU, dá para você cobrar ali naquele aparelho R$600, R$500 para fazer o reparo. Não, até mais do que isso. Tem aparelhos aí Android que está na faixa aí de R$2.500, R$3.000, que você pode cobrar até um pouco mais para fazer o reparo. Então, se você pegar um Android lançamento e pegar um iPhone 7 ou um iPhone 8, né, ou até mesmo um iPhone X, XS, XR, né, XS Max, você pode ter até um lucro superior àquele iPhone. Agora, se você, mesmo pegando um Android lançamento, e tem um outro técnico ali que faz reparo do iPhone 11 até o iPhone 14 Pro Max, qual é o técnico que vai ganhar mais? Pelo menos, né, na teoria, seria o técnico que trabalha com iPhone do 11 até o iPhone 14 Pro Max. Por quê? Porque o valor da mão de obra é bem mais alto, certo? Você trabalhando com essas placas aí, o valor é bem mais alto. E tem muitos problemas crônicos que são, depois que você pega o jeito, né, fica bem simples de resolver esses problemas. Para você chegar no nível de um técnico que faz reparo do 11, né, até o 14 Pro Max, por exemplo, você tem que ter bastante ferramenta diferenciada, você tem que ter muita habilidade, muita técnica, certo? Para fazer esses reparos. Por quê? Porque você pode, em apenas um aparelho, tomar um prejuízo que te custe aí uma semana inteira de trabalho, ou até mesmo, dependendo do aparelho, até um mês de trabalho, certo? Então você precisa estar muito maceteado desses problemas, você precisa estar bem entrosado, certo? E saber onde pisa, porque iPhone é uma mina, certo? Se você pisar errado ali, você pode se quebrar por completo. Eu conheço muitos técnicos de qualidade que acabaram, né, quebrando ou praticamente quase quebrando por conta de apenas um reparo. Então, para as pessoas que não querem, né, correr o risco, os técnicos que não querem correr o risco, por exemplo, de tomar prejuízos para, de repente, sei lá, ter um problema muito grave na vida, né, financeiramente, por conta de dor de cabeça com iPhone, recomendo que fique nos Androids. Dá para ganhar dinheiro com reparo de Android? Dá para ganhar dinheiro sim com reparo de Android. Conheço muitos técnicos que só trabalham com Android. Já, tipo assim, chegou aqui, ó, num patamar dos Androids que já dá para fazer muito tipo de reparo de Android. Começa estudando mais, aí vai estudando sobre programadora, sobre software, vai aprendendo outras coisas dentro do mundo Android e vai cada vez mais evoluindo e tendo um lucro muito grande também, né? Inclusive, tem técnicos que trabalham com Android que, por conta de dominar bem, de ter todo o domínio ali, né, do que está fazendo, acaba até empatando com técnicos que fazem reparos em iPhones que tem uma complexibilidade maior, que são os iPhone 11 até os iPhones aí 14 Pro Max. Por quê? Porque no iPhone existem muitos detalhes. Por exemplo, para você fazer uma CPU de iPhone, não é igual você vai fazer uma CPU de Android. Existem técnicas que são diferentes. A CPU do iPhone ela é muito mais sensível, você pode danificar rapidinho, né, um pad de uma CPU de iPhone para você refazer, dá trabalho pra caramba, né? Eu que o diga, já fiz algumas e é muito complexa, certo? E não querendo colocar bicho e medo em ninguém, até porque eu gosto também de fazer reparos nos aparelhos da Apple, mas estou sendo bem sincero, aqueles que trabalham com Apple sabem muito bem que é necessário treinar bastante. Não adianta fazer como muitas vezes, vou fazer esse reparo aqui para ver se vai dar certo. Você pode se arrebentar completamente fazendo isso com o iPhone. Então o iPhone é degrau, assim como também os Androids. Tanto o Android quanto os iPhones têm o seu lado bom e também tem o seu lado ruim. Tem um lado que é difícil e tem um lado que é fácil. Vamos lá. iPhone é mais fácil reparar iPhone do que Android? Em parte sim, em parte não. Android é mais complexo do que iPhone?
em parte sim, em parte não. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui. iPhone, você tem praticamente para quase todos os iPhones você tem esquema elétrico, mapeamento, programadoras e vários tipos de ferramentas que te ajudam e te auxiliam a ter resultado positivo no reparo. Já nos Androids, tudo é mais complicado. Você vai fazer um reparo de memória de iPhone com a programadora de iPhone, você faz rapidinho. Para você aprender a trabalhar com aquela programadora, é muito fácil, é muito simples. Quando você vai pegar, por exemplo, uma Medusa, uma Easy, uma UFI, por exemplo, a programadora de Android, já é muito mais complicado fazer reparo de memória com essas programadoras, que chega até às vezes a não ser nem viável comprar uma programadora, né? Eu tenho programadora aqui, às vezes eu nem trabalho tanto com ela, porque às vezes não é viável, a gente cobra um valor, o cliente às vezes nem quer fazer, né? Porque às vezes o aparelho ele não é tão caro e também é um reparo que exige muito do técnico, não dá para cobrar barato nesses reparos e o cliente acaba não querendo fazer. Então, às vezes, não é nem viável fazer esses reparos com programadora de Android. Então, tem esse lado negativo no Android também. Um outro ponto negativo do Android é esquema elétrico. Lança um aparelho hoje da Xiaomi, lança um aparelho da Samsung hoje, cara, lá sabe quando a gente vai ter um esquema elétrico detalhado. No máximo, um mapeamento na Borneo, na Stack, na Xingzhou ou na DZKJ. Então a gente passa por esses perrengues. O pessoal que trabalha com Android passa por isso. Por quê? Porque a quantidade de Androids que são fabricadas são muito maior do que os iPhones. Então os iPhones, por ser menos, por ser praticamente 4 iPhone por ano, então os desenvolvedores de esquema elétrico, né, o pessoal que trabalha com software, que diga, eles conseguem, né, trazer arquivos, documentos que ajudam o técnico, né? É mais fácil desenvolver uma ferramenta de forma mais prática para o técnico que trabalha com reparos em iPhone. Então, estou falando tudo isso para você pesar no final e tomar as suas próprias conclusões. Agora, nos iPhones você tem, né, uma facilidade de encontrar ferramenta, stencil, por exemplo. Já no caso dos Androids, às vezes falta até stencil, a gente procura stencil no mercado e não acha. Tem placas que são dual board mesmo, os Androids, que nem tem stencil para interpose. A gente tem que inventar uma técnica para poder fazer um rebaling nessas placas, né? Então tudo isso contribui para uma dificuldade maior nos Androids em relação a isso. Agora, nos iPhones, a dificuldade já é diferente. A dificuldade nos iPhones já está em questão da habilidade na microsoldagem. Né? Nos iPhones você, por exemplo, vai fazer um reparo na memória em uma placa dual board, você pode simplesmente desmembrar a placa na hora que estiver tirando a memória, se você dá um calor muito excessivo, né? Então você é melhor tirar logo a placa uma da outra para fazer esse tipo de reparo, se caso você não tenha habilidade em tirar a memória sem desmembrar a placa, ou de repente você vai precisar fazer um reparo que é apenas um curtozinho na placa, você precisa desmembrar. É mais detalhes em reparo de iPhone, né? Por exemplo, iPhone dá muito problema de memória, mais até do que, por exemplo, os Android, né? Então tem que ter uma programadora, você tem que investir em equipamentos que sempre está saindo, às vezes, um equipamento novo, você sempre tem que estar atualizado. Não dá para trabalhar, não sei se eu falei isso, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Não dá para trabalhar com iPhone tendo uma Yashun, uma AIDA, uma Ikari, né? Uma estação de retrabalho dessas marcas. Tem que ter no mínimo uma Quick 2008, né? Uma Atem, ou então uma outra ferramenta que tenha uma precisão, a Sugon, a estação de solda da Sugon e tudo mais, para que tenha uma precisão, né? E você não danifica as placas de iPhone porque elas são mais sensíveis a calor. Você vai tirar um codec, por exemplo, é muito fácil você criar uma solda fria no PMIC, na baseband ou até mesmo na CPU, né? Tem gente que acaba aquecendo tanto para tirar um codec que acaba danificando a CPU. Mas, vamos falar Android e esses iPhones mais baratos, né? O pessoal está fazendo, nesses mercadão, codec de áudio a R$100, certo?
codec de áudio a R$100. Trista, 100, R$150. Esses reparozinho de iluminação, essas coisas todas, barato, R$200, R$250 nessa linha de iPhone 7, iPhone 8, né, que são a linha mais baratas aí e mais popular, e as placas são on-board, né, uma placa só, não é dual board, as placas sanduíche. Então, se a gente for se preparar para trabalhar apenas com iPhone 7 e iPhone 8, então vale mais você trabalhar com Android, né? A verdade é essa. Agora, se o seu objetivo é reparar placas, né, de iPhone 11 para cima, por que eu digo 11 para cima? Porque até o X, né, a linha X, também já está muito barata, né, para fazer reparo. Mesmo a linha X, né, que são a linha que é dual board, por exemplo, o pessoal está cobrando já um valor muito abaixo. Então tem alguns Androids que você dá até para tirar mais na mão de obra. Agora, quando se trata de iPhone 11 para cima, o valor da mão de obra é maior, né, mais valorizado, só que você precisa ter equipamentos, né, e também habilidades para mexer, né, para trabalhar nessas placas. Ok, pessoal? Então, resumindo aqui, né, vale a pena trabalhar com iPhone? Vale a pena sim. Depende muito da sua estratégia, de como é que você vai chegar no seu objetivo, como é que você quer se tornar um técnico, se você quer trabalhar com Android e iPhone, ou trabalhar só com Android, ou trabalhar só com iPhone, você tem que ter, né? Você tem que sentir o momento de fazer cada coisa. É a mesma coisa do cara que está trabalhando só com Android. Tem cara que começa hoje, troca um conector, troca um botão, já se acha que dá para fazer um reparo de CPU. Ah, eu vou tirar uma CPU. O cara não sabe nem tirar um PMIC, um IFPMIC ainda. Então tudo tem seu tempo, certo? Então o meu objetivo é trabalhar com linha Apple, né? Trabalhar com iPhone. Cara, dou maior apoio. Realmente a mão de obra é bem significante. Dá para tirar um valor bacana. Só que a quantidade de aparelhos da Apple que você faz no dia é bem menor do que os Androids. Androids, quando você pega o jeito ali do negócio, você consegue fazer até vários no dia. Não vou dizer muitos demais, mas você consegue fazer uns 5, 6 aí. Já iPhone, você não consegue fazer nessa sequência, porque exige muitos detalhes no reparo de iPhone, né? Então, iPhone dá muito problema crônico, né? Face ID e vários outros problemas aí de memória também, outros setores também da placa. Dá muito problema de junção, né, nas interposers. Às vezes o iPhone para o Wi-Fi, para isso, para aquilo outro. É só problema ali nas interposers. Só que exige muito swap também, né, de radiofrequência, ou swap cetológico, quando se danifica, né, vários pads, por exemplo, na placa do iPhone. Então você tem que ter essas habilidades, porque você vai ficar trabalhando com um aparelho que muitas vezes você não consegue produzir, né? Então não adianta, vou trabalhar com Apple. Chega lá, você não consegue fazer nenhum por dia. Tá ganhando o quê? Nada. Não é melhor você estar lá no Android? Então, pare e pense, poxa, será que eu estou no momento certo para trabalhar com isso? Eu tenho os equipamentos corretos para começar? Não é obrigado a você ter tudo, mas você tem que ter o básico ali para você começar com aqueles tipos de aparelhos, né, que exige uma complexibilidade um pouco maior. Beleza, galera? Mas, como falei para vocês, vale a pena sim, né? É um aparelho que eu, inclusive, gosto de trabalhar, né? Gosto bastante de trabalhar com a linha Apple também. Faço também vários aparelhos aqui, iPhones, né? Deixei de postar aqui no canal porque eu percebi que o público estava voltado mais a Android, mas se vocês quiserem, eu trago também conteúdos aí de iPhone aqui no canal. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou estar trazendo um conteúdo aí bem bacana. E eu acredito que não tem muita coisa mais para a gente falar sobre esse tema, né? Acredito que eu já falei aquilo que eu queria falar, né? Então, basta vocês aí pesar tudo que eu falei aqui para vocês, né? Eu conheço muita gente que quer trabalhar só com Android e não há problema nenhum nisso, dá para ganhar sim uma boa grana com isso, dá para trabalhar só com iPhone e ganhar bem com isso, dá para trabalhar com os dois, beleza, galera? Um abraço aí para todos vocês, né? Peço desculpa aí porque eu tô falando um pouco lento, falando, sei lá, bebendo água toda hora, mas é isso, né? E vamos voltar com os conteúdos aí essa semana aqui no canal, beleza? Se você quer fazer um treinamento completo aí de reparos em placas Android,
Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, caso você queira aí ser aluno aí do nosso treinamento, beleza? É isso, um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!